A todos uma boa noite, não é? Retomando alguns vídeos, não é? Que algumas pessoas estavam pedindo para a gente retomar os nossos temas dentro do nosso grupo, né? De pessoas tóxicas, onde não são abordados somente, não é? Temas pertinentes à saúde mental e coisas ruins, mas também mensagens de positividade e outros fatores que fazem bem para a nossa saúde mental, que também vão fazer bem para a nossa saúde física, né? Hoje a gente vai abordar a violência nas escolas, que é o tema do momento, né? O aumento da violência nas escolas, né? Na verdade, quando a gente fala da violência contra o jovem, contra a criança, contra o adolescente, nós estamos lidando somente com um fator, que é o fator da psicopatia. É uma pessoa que tem um distúrbio mental, que nasce sem a parte que corresponde aos sentimentos do cérebro, que é a parte lobo-frontal. Então, essa pessoa, ela não tem empatia, ela não tem amor por ninguém e ela forma soldados. O psicopata, ele forma soldados. É uma coisa que a gente deve saber. Ele vai cativar a pessoa, de forma nenhuma vai ser uma pessoa agressiva, hostil. É uma pessoa que te conquista para te usurpar, para te utilizar. Enquanto você é útil para ele ou para ela, essa pessoa é sua super amiga. E depois ela te descarta, porque todo bom psicopata é um bom narcisista. Tem amor próprio, sentido de autopreservação, mas não tem empatia pelo outro. Então, uma pessoa dessas entra numa escola e mata criança. Quando eu era jovem, né, eu saí de uma sessão de cinema com o namorado, eu era novinha, e na sessão seguinte do mesmo filme que nós estávamos assistindo, mataram 17 pessoas. 17 pessoas. Poderia ter sido eu, poderia ter sido ele, poderíamos ter sido nós dois. E quantas famílias sofreram? Isso nos anos 90. Agora a gente convive com a questão de você enviar uma criança para uma creche, para uma escola, sem ter certeza que essa criança vai voltar viva. E como lidar com isso, como tratar essa questão com as crianças. Então, nós temos, assim, várias facetas da história, né? Colocar policiamento, treinar professores, fazer quase que um treinamento de guerra, tocar ou não tocar nesses assuntos com as crianças. Então, vamos partir do princípio de que uma pessoa psicopata, mesmo que tenha um vigilante, um guarda, um inspetor na escola, essa pessoa, ela é uma pessoa cativante, ela é cativante. Ela vai saber passar a conversa, inventar que ela estudou ali, arrumar um documento, vai começar a conquistar diretores, funcionários, a articular um plano na mente para que ela consiga alcançar o objetivo dela, que é entrar na escola e agredir as crianças. Então, a pessoa que está na porta da escola tem que ser treinada. E essa pessoa, não é, que está na porta da escola já foi criança. O psicopata que está atacando a escola, que está ali fazendo isso, que cooptou os soldados que vão ajudar nesse ataque, ele também foi criança. Se na escola tiverem psicopedagogos, né, prontos a aplicar testes, a identificar crianças que formam esse tipo de gangues, de agressões, neonazismo, racismo, isso tudo vai ter uma... como é que eu vou dizer para vocês? Vai ter uma finalidade maior. Você vai gastar com o psicopedagogo, mas você vai identificar o psicopata na infância e essa criança vai ter que ser hospitalizada, porque não existe cura para a psicopatia, lamentavelmente. Mas quando ela estiver adulta, tem uma coisa legal que muita gente não sabe, que o psicopata, uma vez que ele está chipado, não é? Que ele está chipado, ele sabe que ele está sendo rastreado e ele não vai cometer crimes e atrocidades, porque ele tem autopreservação. Ele não tem amor e empatia por ninguém. Então, a pessoa que está na portaria da escola tem que estar treinada e preparada para que aquela pessoa simpática que vai chegar querendo abordar e entrar na escola, muitas vezes pode ser um psicopata, uma psicopata que está observando para atacar. Ao mesmo tempo que a criança tem que estar treinada para, na hora que vê um psicopata, morder um pano, morder a boca, morder o braço, não é? Mas não gritar.
não pedir misericórdia e socorro, porque o psicopata quer ibope. Ele quer ibope. Não interessa se ele vai aparecer na televisão porque ele matou criança, porque ele matou adolescente, porque ele atirou. Não, ele quer ibope. Ele apareceu, destacou-se, ganhou o ibope que desejava. Já ficou famoso, já ficou famosa. Quanto mais, né, a gente alimenta essas coisas, mais essas pessoas crescem, não é? Fermentam dentro de si, igual um bolo, não é? Toda a vaidade, o narcisismo, viu? Eu saí na televisão, matei pessoas, eu formei uma gangue, ou eu mandei matar. O serial killer, geralmente é o psicopata considerado o otário, o laranja, o burro, como a gente diz no Rio de Janeiro, né? Aqui eu agora moro no Sul, seria o tanso, o tolo, porque o psicopata verdadeiro, ele vai mandar fazer e não vai fazer, né? Vai sair de bom samaritano. Então, ensinar a criança que se isso acontece na escola, ela tem que se esconder. Simplesmente, na lata do lixo, é o lugar que tem para você se esconder, vai para a lata do lixo. Tem uma pilastra, tem um lugar para ela ficar bem escondidinha, fica ali, fica calada. Tampa o ouvido, faz uma oração, a fé remove montanhas, lembrando que nas igrejas também tem psicopatas. Tem pessoas, CEOs, coachings, que fazem cursos para manipular a tua mente, e aí usam os 3 passos da hipnose, né? Que é atenção, indução e conclusão, e prometem para você que você vai ter uma melhoria de vida, mas para isso você tem que participar de uma campanha, de um propósito, sendo que o propósito está cumprido, o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo já está derramado na cruz, basta a gente obedecer, e aí que o ser humano se ferra, que a pessoa diz que ama a Deus, né? Mas não quer obedecer, quer fazer o que dá na telha, né? Ama a Deus, se bebe, se prostitui, e cada um na sua religião, né? Mas Deus tem regras, a casa da gente não tem regra, não tem hora para o filho entrar, para o filho sair, horário de ir para a escola, a gente não tem horário para ir para o trabalho, para sair do trabalho, não tem funções, não é? Deus também tem as regras dele. Como na Terra temos as nossas regras, não é? Quando convivemos em família, no trabalho, nos estudos, na universidade, até a academia tem um horário, você não pode chegar lá na hora que quiser, não é? E se você puder chegar a hora que quiser, você vai pagar bem mais. Então, a gente entra no tema das regras. O psicopata, ele segue regras, ele não é uma pessoa que ele burla as regras. Ele é socialmente a pessoa legal. Quem a gente tem de psicopata para exemplificar, não é? Existem vários filmes que falam sobre psicopatas. Vamos para os filmes do meu tempo, né? Anos 80, 90. O Anjo Malvado. O Anjo Malvado com Macaulay Culkin. Ele fala de uma criança que era psicopata e está destruindo uma família, e um primo que perde os parentes tem que morar com ele e descobre que ele era o Anjo Malvado. No mais, eu não conto, quem quiser vai procurar o Anjo Malvado. Outro filme que fala de psicopatia, A Mão que Balança o Berço. Né? Ela perde um bebê, se apresenta para ser babá, tenta seduzir o esposo da mulher e ficar com o neném dela, e destrói quase que a família toda, mas não consegue chegar ao fim. Quem quiser vai ver A Mão que Balança o Berço. Né? Temos filmes excelentes, não é? Que mexem com psicopatia, né? O Silêncio dos Inocentes, né? Dr. Hannibal, que era um canibal, filme americano. Temos filmes brasileiros, A Fera da Penha. A versão nova é O Lobo Escondido Atrás da Porta. Mas A Fera da Penha é a história real. Procurem ver A Fera da Penha. Também ela foi seduzida, o homem era casado, ele aprontou inúmeras coisas com ela, até que ele descobre que a mulher nada mais menos é do que uma psicopata, e ela resolve se vingar dele. E o psicopata, ele não tem dó nem piedade, mas ela estava se envolvendo emocionalmente com ele. Suzanne Ristoff, tem 2 versões do filme, tem a dela e tem a do namorado, que são o oposto, quem está certo ali. Nós temos aquele menino, eu não me lembro exatamente o nome dele, é o caso do menino que matou os pais que eram policiais, né? Aquele menino era psicopata. Quando eu vi a notícia, eu falei, ele matou mesmo, porque ele formou uma gangue do capuz na escola, e nas turmas da escola que tinha essa gangue do capuz, era verão e estava todo mundo encapuzado de casaco preto. Que isso? Skinhead, neonazismo, adolescente, pré-adolescente, classe média alta. Era um bom menino, aí depois descobriram pela vizinha que ele batia, agredia, ameaçava, tirava o dinheiro da avó, mas para os vizinhos ele era, assim,
extremamente sociável. O psicopata, ele é um diplomata, ele sabe se comunicar. Ele não é uma pessoa boba, ele é uma pessoa altamente articulosa. Ele é uma serpente, ele é realmente uma pessoa que vai tentar te levar no engodo para fazer o que ele quer. Quem entra para atacar uma escola, matar criança, não entra ali simplesmente porque foi vítima de bullying, porque é um coitado, é uma coitada. Essa pessoa planejou isso. E agora esses planejamentos estão indo na internet, estão indo no Facebook, está todo mundo matando criança, adolescente. E como é que a gente vai explicar para essas crianças que elas têm que ir para a escola? Como é que a gente vai explicar para esses pais que os nossos filhos não podem ficar numa redoma de vidro como o Pequeno Príncipe guardava a rosa? Eles têm que ir para a escola, eles têm que estudar, tem que ser alguém na vida. Mas eles têm que ter autopreservação. Então, as opções são ter um psicopedagogo para diagnosticar a psicopatia. Essas crianças vão ter que ficar em isolamento, até internadas, né? Até chegar à fase adulta, entender que ele está ali monitorado. Ele tem uma pulseira, ele tem um chip, ele tem alguma coisa. Mas o chip é sinal de hábito. Então, ele tem uma pulseira de metal, de alumínio. Ele tem um ponto de comunicação que, se ele se esconder, se ela se esconder, ela será achada. Ele não vai cometer atrocidades. A não ser, como diz a doutora Ana Beatriz Barbosa, né, psiquiatra, eu gosto muito dela, os graus de perversidade da psicopatia. Nem todos são tão perversos, né? Alguns são narcisistas e usurpadores, tiram dinheiro de mulheres e tudo, e outros chegam a praticar atrocidades ou a cooptar, né, soldados, pessoas que eles vão manipular inúmeras pessoas para fazerem o que eles querem. Então, preparar os professores, os monitores de escola e as crianças para se proteger se houver uma invasão. E na pior das hipóteses, você foi pego no meio de um corredor, num local que você não tem onde se esconder, conta com o inusitado. É como ser atacado por um urso numa floresta. Né? O urso, ele está esperando que você vá sair correndo, igual o cachorro bravo. Ele não está esperando que você vá... Uau, uau. Você tem que dar uma de louco. Né? Pode ser isso aí, cara, mata mesmo. Tem gente ruim aqui na escola. Tem que dar uma, sabe, de aloprado. Porque se a pessoa disser, pelo amor de Deus, não me mata, é que ele te mata. Ele quer ver você sofrer. Ele tem prazer no sofrimento dos outros. Agora, o ideal é se esconder, que seja numa lata de lixo. Proteja a sua vida. Né? E na pior das hipóteses, dá a louca. Conta com o inusitado. Não temos como proteger nossas crianças da escola, porque isso é o futuro deles. Trabalhando, a gente ganha pouco. Sem trabalhar, sem estudar, menos. Mas temos como orar, como ter fé em Deus, que dias melhores virão. Então, eu deixo esse vídeo, lembrando que o psicopata nasce sem a parte que corresponde aos sentimentos. Foram feitos inúmeros testes e passavam slides, e passavam filmes e vídeos com cenas de crianças correndo num campo, abraçando um cachorrinho, né? Uma moça abraçando o namorado, uma borboleta voando, e daqui a pouco vinham cenas de pessoas sendo assaltadas, espancadas, agredidas, sangue voando, e todos com eletrodos na cabeça. Tinham várias doenças. Eu tenho toque, então eu sou horrível, eu tenho toque. Mas tinha TOD, transtorno, desafiador opositor, tinha esquizofrênico. Todo mundo que estava tratado ficava chocado com as cenas de agressão. O psicopata vibrava. Ai, estão matando, sangue está voando. O cérebro dele se aciona ou simplesmente neutraliza. Tanto faz uma cena de fofa, de carinho ou de agressão, porque ele nasceu sem a parte logo frontal que corresponde aos sentimentos. Embora digam, né, que eles não são doentes, são frios e calculistas, uma pessoa que não tem sentimento, nasce sem uma parte do corpo, sem um braço, sem uma perna, já é considerado um deficiente físico. Imagina sem uma parte mental. Tratar essas crianças, descobrir quem é psicopata na infância, é assim o ponto primeiro. E treinar quem está na porta da escola e quem está dentro da escola para se proteger disso. E torcer que isso não volte a acontecer. Então, a todos, uma boa semana, que Deus nos abençoe. Não é? E conversem com as crianças, dentro do que elas perguntarem, para não assustá-las, mas para proteger as crianças e adolescentes de vocês. Tenham uma boa semana, felicidades para todos. Beijo. Fale mal, mas fale de mim.